sua caixa d'água. Mas tem o ladrão, tem o respirador, o que você vai fazer? Ou coloca a meia calça, pega um pedacinho da meia calça lá, pega um pedacinho, corta, coloca lá, encaixa no cano, coloca um elástico. Aí vai ficar com tecido lá, o mosquito não vai entrar. Ah, mas o respirador da minha caixa não tem cano. Pega a esponja de colchão, corta no formato redondinho, né, um pouquinho maior para poder fazer a pressão e não sair do lugar. Bota a esponja ali, a água vai passar se precisar, vai continuar respirando porque não está tamponado e não vai entrar mosquito. Porque a nossa estimativa é de 1 milhão de larvas numa caixa de 1000 litros. Então é muita larva. A gente não tem libélula quase, a gente não tem borboleta quase, não tem pardal. Muitos desses animais foram eliminados, entendeu? Por ação mecânica, por inseticida. Calha, verificar o entupimento. Eu já falei da calha, que o mosquito vai lá, tem que limpar essa calha, tem que verificar essa calha se ela não está fazendo um acúmulo de folhas. Inclusive, pessoas que têm calha costumam ter árvore, né? Uma mangueira por cima, alguma coisa, uma goiabeira. Tem que verificar porque essas folhas entopem. Caco de vidro no muro, para não ter água. Gente, tem pessoas que têm casa de veraneio ou casa de descanso, elas colocam esse muro, colocam vidro para poder não ter acesso indesejado. O que a gente vai fazer? Vai mandar a pessoa tirar o caco de vidro? Não pode. O que dá para fazer? Pegar aquele caco de vidro que está ali, que vai fazer um recipientezinho com água, a gente quebra aquilo ali, para poder não ficar armazenando água. Entulho o pneu, nós já conversamos sobre o pneu. O entulho você pode ligar para um 746 no município do Rio, que existe um serviço de coleta de entulho que funciona, porque eu já utilizei. Garrafa de vidro, balde, brinquedo. Gente, garrafa de vidro é a garrafa de bebida, o balde, o brinquedo são coisas que as pessoas usam em casa, basta guardar no local coberto, virado para não captar água. Copo descartável, garrafa PET, tampinha, são os nossos vilões. Infelizmente, são eles os responsáveis pela maior quantidade de larva e mosquito que a gente encontra. Por quê? Porque o descarte é irregular. No caso de lagoa ou cascata, as pessoas esquecem, né? Natal, Ano Novo, a pessoa vai lá, compra uma cascata, um negócio bonitinho, que vai uma água daqui, passa por ali, pega aquela água, desliga no dia 31, no dia 1º e guarda. Tem que lavar, porque se você colocar aquela cascata novamente ligada em 25 de dezembro do ano seguinte, e tiver ovo naquela cascata e ela fazer um recuo espiral, o mosquito vai se reproduzir ali, vai nascer e vai crescer e você não vai ver. Por quê? Você vai lá, liga a cascata no dia 23, vai vir o 24, espera o dia 31, que é o Ano Novo, você volta lá dia 2 e já foi suficiente para o mosquito colocar ovo. E já nascer e já botar ovo. Fez um ciclo inteiro. Como eu falei, a pessoa é importante o quê? É importante que ela procure um médico. Por que eu estou falando que é importante que ela procure médico? Existem pessoas que têm problemas de coração, tomam AS, que é um anticoagulante para não provocar trombose. Então, a pessoa contrai dengue, que é a única doença que a gente sabe que mata, por enquanto, transmitida pelo mosquito. A pessoa toma AS. Não pode tomar AS. A pessoa vai lá, contrai dengue. Aí eu vou lá, minha vizinha falou que tem que parar de tomar AS. Ele para de tomar AS e morre de trombose. Aí fala, não, minha vizinha falou que não pode parar de tomar AS. Aí ele vai continuar com AS e morre de dengue hemorrágico. Ah, mas a minha vizinha falou, meu vizinho falou que era para trocar e tomar Marevan. E você tem alergia a Marevan, faz edema de glote, fica sem respirar, tem que tubar. Quem vai decidir o que vai acontecer com um paciente que tem trombose ou outra doença circular cardíaca, faça com AS? É o médico. Ah, mas o médico falou que eu tinha que tomar dipirona se eu tiver febre, no caso de chikungunya e zika. Aí a pessoa tem lúpus eritematoso sistêmico, tem alergia a dipirona, não pode tomar dipirona, toma dipirona porque o vizinho mandou. Não pode, gente, não dá para brincar com medicação. Pergunte, doutor. Paulo Murat, sócio aqui do clube. Voltando um pouquinho, eu percebi o seguinte... o foco todo é evitar o acúmulo de água. O objetivo é um só. Tem várias maneiras de acúmulo. Aí a minha empregada mora no Complexo do Alemão. Sim. E lá a coisa está preta, né? Porque a disseminação está muito grande, principalmente da zika. Aí ela comentou comigo, ô seu Paulo, como é que eu vou fazer? Eu tomo as boas medidas, eu leio essa coisa toda na minha área, onde eu moro, ali, no espaço físico onde ela está. Mas o vizinho, eu vejo lá com os vizinhos, aí eu pergunto assim, qual é a orientação que a prefeitura dá? Por exemplo, vou citar, eu vivo também isso lá, eu moro assim num apartamento que é muito alto, é antigo, e o gabarito agora, quer dizer, uns anos atrás diminuiu.
Aí eu fico vendo aquelas coberturas, entre aspas, com aquelas piscinas que não são piscinas, são tanques. E o caboclo, ele não trata. No verão, tudo bem, leva vizinho, churrasquinho, bota com 2 garotos lá e enche a piscina. Chega no inverno, ninguém trata porque é caro. Aí eu pergunto assim, eu pergunto uma coisa a você, Marisete, qual é a orientação que a prefeitura dá para uma denúncia, a gente faz a denúncia anônima, dedura, porque, por exemplo, no CREA, a gente faz, o X9, tem esse tipo de serviço, de assim, olha, que o vizinho está com a piscina lá com água preta. Mas realmente a culpa é do vizinho. Funciona isso? Funciona. Liga para a prefeitura, Então, 7 com o nós número? temos até um slide, inclusive ele é um aplicativo. Mas vocês vão lá e... Eu vou explicar, posso deixar para explicar quando aparecer o slide dele? Eu vou mostrar aqui para o câmera. O telefone, inclusive aplicativo, ele é 1746. Né? Eu vou dar uma explanada quando aparecer esse slide. É o telefone que a gente chama de denúncia. Vou denunciar você, vizinho. Se eu não quer se indispor com o seu vizinho, liga pra gente. Mas eu vou falar assim que chegar, nós temos um slide específico para ele, tá bom? Muito interessante isso que o nosso chefe, ele mesmo fala, né? A população vem até a gente e fala, a culpa é do vizinho. É o vizinho que tem água acumulada, é o vizinho que deixou o vasilhame lá, é o vizinho, então tudo é o vizinho. É verdade. O interessante é que o vizinho não pega zika, não pega chikungunya, não pega dengue. A rua inteira pega, menos a desgraça do vizinho que não cuidou de nada. Mas, como eu estava falando de medicação, gente, é muito importante não brincar com medicação. Chazinho da vovó, nem pensar, gente. Eu vou tomar um chá de carqueja bem forte e amargo. Chá de carqueja diurético, vai perder líquido. Em caso de dengue, tem que fazer o quê? Beber líquido e manter o repouso. Não, eu vou tomar um pinga-fogo. Pinga-fogo. Não, vamos lá. Fogo paulista, rabo de galo, mel, limão... e mais um alho, bate aquilo tudo e vira. Vai tomar isso? Vai afetar o rim, vai provocar desidratação, vai provocar calor, alta circulação, taquicardia, e você ainda vai ficar com disposição para poder trabalhar. Em caso de dengue, chikungunya e zika, sinto muito, tem que ficar em casa de castigo. Tem gente que aproveita contar com dengue para poder mudar a sala de lugar, para poder fazer uma obra, levantar uma parede, consertar um piso. Não é para fazer, gente. Não pode. Não fez o repouso. Tem o sistema imunodeprimido. Não bebeu líquido. O vírus está destruindo a sua síntese proteica toda. Porque o vírus ele comanda a síntese do seu DNA para poder você ficar doente. Você não produz plaqueta, que é o coagulante do sangue. O que vai acontecer? Você vai continuar fraco, você vai trabalhar, vai passear, vai aprontar, vai querer mudar a sala de lugar, vai querer botar parede, vai querer pendurar a televisão. Não pode, vai ficar doente, vai entrar em choque hemorrágico da dengue e pode morrer em 24 horas. 24 horas é suficiente a pessoa desenvolver o choque hemorrágico da dengue e morrer. Porque não manteve o repouso, porque tomou medicação errada, por vários motivos, inclusive por beber chazinho, ou então um pinga-fogo. Essa é uma mão de uma senhora, né, que foi apresentada pelo próprio Dr. Rivaldo, na apresentação que ele fez no dia 3 e 4 de novembro de 2015 na Fiocruz, uma pessoa que desenvolveu a chikungunya, né, e ela teve um inchaço, uma inflamação muito acentuados, né, nas articulações. E essas vermelhidões, gente, elas são inflamações mesmo e doem. Doem, latejam, elas doem como se fossem agulhadas. As pessoas falam que ela é uma dor lancinante, é como se fosse uma lança entrando na articulação e massacrando aquela articulação. E dói, a pessoa idosa sofre muito, né? E eu acho que eu deixei a foto. Tem uma foto horrorosa. Pula. Pode pular. Como eu falei, chikungunya, né, é a doença da pessoa curvada, né, o homem curvado. Você vê que ele está com uma dor aqui acentuada, punho e joelho, e o trocânter, né, aqui o acetábulo com fêmur. Gente, é a articulação, dói em todas. Quantas articulações a gente tem? Nunca parei para contar, mas isso aqui em tudo é articulação. A pessoa pode sentir uma dor na coluna. Normalmente, a chikungunya e a zika, o padrão é que elas venham, acominem a pessoa de alguma problemática dessa ou não,
mas quando aparece, elas deixam essa pessoa, a pessoa fica boa. A zika, em média, 5 a 6 dias, a chikungunya, em média, 9 dias. Ainda é o padrão. As outras complicações, elas são em virtude de uma doença que ela é oportunista, né? A síndrome de Guillain-Barré é oportunista, é uma doença autoimune. O seu organismo começa a combater o seu próprio sistema de defesa. Paz. A chikungunya, as dores, né, nas articulações, elas podem permanecer até 2 anos, tá? Pesquisa detectaram o vírus ainda nas articulações durante 2 anos. Então, não, pode perguntar. Pode perguntar. Eu pergunto o seguinte: ela tem aquele, não sei se eu vou usar o termo correto, que eu sou da antiga, né? Então, teve catapora, não vai ter mais. Teve cachumba, não sei o quê. Aí tive zika. O organismo cria algum mecanismo de defesa, como já teve dengue, já teve zika. Se o mosquito, digamos assim, se ele se transmitir, o organismo já criou alguma tipo vacina, entre aspas? Tipo uma proteção, né? Uma imunidade. A revista Hades, da Fiocruz, é um pouco difícil conseguir a assinatura dela, é uma assinatura gratuita, inclusive, o nome dela é Hades. A revista Hades desse mês, ela traz exatamente uma informação dessa na página central dela, a página do meio. Por que eu estou falando isso? Porque a dengue, tipo 1, 2, 3 e 4, possui comprovação científica de que, ao contrair dengue, a pessoa tem conferida a imunidade. É como se ela não pegasse nunca mais. A zika e a chikungunya estão em estudo. Qualquer tipo de dengue? Qualquer tipo de dengue. Do 1 ao 5, contraiu, está imune. Mas eu tive dengue hemorrágico. Vai estar imune àquele tipo de dengue que você teve no choque hemorrágico da dengue. Porque qualquer um dos tipos de dengue pode desenvolver o choque hemorrágico de dengue. Vai depender do organismo da pessoa, da alimentação, vai depender da medicação, dos costumes dela, se ela vai obedecer ao médico. Tudo depende de um conjunto de ações. No caso da dengue. No caso da dengue, confere imunidade. No caso da zika e da chikungunya, por enquanto, da chikungunya é certo. Por enquanto, pode ser que mude. E o da zika não tem certeza. O da zika realmente não tem certeza de reinfecção. Ribaldo Santos, nós estamos numa casa de engenheiros, né? E uma questão importante também que se tem que ter é a questão que nós estamos também em áreas urbanas. E nas áreas urbanas é onde mais prolifera a questão da dengue, chikungunya e zika, né? Nessas áreas tem os chamados rios invisíveis, aqueles rios que foram colocados canalizados. E ali prolifera não só mosquito, barata, etc. Tal, vai tudo ali, né? E dali vai para a cidade. Então, nós, como engenheiros, também temos que ver essa questão da sanidade desses rios, entre aspas, né? Da sanidade desses rios. Fazer com que esse rio seja não seja um foco de doença, mas sim um foco de saúde. Revitalizar esses rios, como já está sendo feito em outros locais do mundo. Um meio país, a Coreia do Sul, já fez essa questão da revitalização de rios, né? A Filipinas, que é um país pobre, ilhas, ali eles também revitalizaram rios. Então, eu acho que temos que revitalizar rios também. Isso é uma coisa que a engenharia pode contribuir. Mas uma pergunta que eu... não quer calar, quer calar a pergunta. Que é a seguinte: o custo que tem isso para a produção, para o trabalho, o custo que tem isso para a sociedade, de modo que custe menos revitalizar rios, custe menos a questão da sanidade da cidade em relação a esse problema que afeta todos os trabalhadores, aposentados, todos. Você tem uma ideia sobre isso ou não? Olha, em que a engenharia poderia contribuir? Eu acredito que a engenharia poderia contribuir de várias formas. Inclusive, eu vi um sistema de tratamento de esgoto que passa por cerca de uns 5 ou 6 filtros antes de chegar à central de tratamento.
né? Eu vi isso numa animação na internet, no próprio canal do YouTube, porque às vezes a gente tem umas curiosidades e essas curiosidades nos remetem a outros vídeos que têm ligação. Então eu vi um sistema de captação de esgoto e de águas fluviais que passa por esse tipo de filtragem, de tratamento, até para que chegue nesse rio subterrâneo, que foi canalizado e escondido de alguma forma e até prejudicado, né, para que ele sofresse não sofresse, para que ele tivesse uma melhora, né, na realidade do seu curso, para que ele tivesse serventia e não que ele ficasse ali inútil, né? E a gente vê que não é um problema que é de difícil complexidade, né? Você citou 2 países, a Coreia e a Filipinas, Coreia do Sul. Então, são 2 países com cultura completamente diferente, com um sistema econômico totalmente diferente, e ambos conseguem fazer esse tipo de coisa. Com relação ao custo, bom, só tem uma forma da gente saber quanto o município gasta com relação aos cuidados de dengue, chikungunya e zika, ao agente, à contratação de médico, ao uso de larvicidas, a troca do larvicida que vai ser feita em breve, porque a Fiocruz tem um laboratório que já está sintetizando um larvicida que tem segurança para a venda para a população. A reintrodução do bacilo thuringiensis, que é o que a gente apelida de BTI granulado, tem o WDG, que é um material mais fino, ele é liofilizado. Então, esse material vai chegar de venda para a população. Só tem uma forma de descobrir o custo, perguntando ao TCM. Pra você ter uma ideia, eu perguntei algumas coisas ao TCM, o TCM ele responde no tempo que ele diz que vai responder realmente e responde por e-mail de uma forma bem completa. Se você precisar de um dado mais específico, por exemplo, quanto a prefeitura gastou de larvicida, você pode perguntar isso ao Tribunal de Contas, ele vai mandar isso para o seu e-mail de forma completa. Pode ser que ele fale, você precisa vir aqui ao invés de fazer isso via mensagem, porque tem um canal, o próprio TCM tem um canal que a gente coloca a mensagem, a solicitação lá. Pode ser que ele precise que você faça isso por escrito, mesmo sem se identificar. Você faz isso por escrito, o TCM vai procurar de uma maneira mais restrita, ou seja, foi gasto tanto de larvicida, aí foi distribuído larvicida X para o centro, larvicida X para a Zona Oeste, para a Zona Norte. Ele vai te dar isso muito mais detalhado. Então, só tem esse jeito de perguntar. A gente não tem noção da estrutura e da complexidade. Perfeito. Mas não é só o custo de larvicida, então. Estou falando do custo para a produção de pessoal operário, né, que vai trabalhar lá numa fábrica, que perde, né? O custo para a saúde disso aí, né? O custo que tem para a sociedade, de uma maneira geral, né? Inclusive o desgaste emocional que a pessoa tem. Pô, como é que fica isso? Agora apareceu o H1N1. Doutora, a conta é cara. E ela é muito cara, porque nós temos uma geração inteira para nascer de crianças com microcefalia. E isso me arrepia. Se a câmera conseguisse pegar a quantidade de arrepio que eu tenho, por quê? Porque a gente não está falando de 10, de 15. É uma sala de aula, de uma vez só, 42 crianças com microcefalia. A gente não está falando de 100, de 200, é de 1.000. Por quê? Porque agora é abril. Agora a quantidade de crianças que deveriam ter microcefalia ou não terão microcefalia vão nascer. Então, essa conta ela é excessivamente cara, porque a criança está pagando com a vida. O governo vai pagar com o quê? Com fisioterapeuta, com neurologista. E a população paga com estresse, com psicólogo, com psiquiatra, com medicação controlada, com grupos de apoio. Nós temos grupos de apoio psiquiátrico, grupos de apoio para Alzheimer, para Parkinson, para síndrome de ansiedade bipolar. Nós temos grupos específicos. Por quê? Porque essas pessoas sofrem também. A mãe sofre. Os pais estão abandonando mulheres que estão grávidas de crianças com microcefalia. Eles estão abandonando. Então, assim, são dados que estão disponíveis na internet. Mas o que é importante a gente lembrar? Que é possível. É possível. É possível havendo interesse político, companheirismo, empatia. Falta empatia na população. Aquilo que não me atinge não é problema meu. É aquela velha história, né? Primeiro vieram os nazistas e pegaram os negros, mas eu não era negro, não era problema meu. Depois pegaram os judeus, mas eu não era judeu, não era problema meu. Mas pegaram os ciganos, não era cigano, não era problema meu. Aí pegou a SS.
Aí eu vou gritar, não tem quem grite comigo, porque eu não gritei com ninguém, porque eu não lutei por ninguém. Então, a luta de um é a luta de todos. Então, essa conta ela é cara. Essas crianças vão nascer pagando com a vida. Entendeu? Isso aqui é uma imagem, voltando para o slide, isso aqui é uma imagem que... Oi? Só uma informação. Sim. Que eu li no Globo a semana passada, que o governo federal, com toda essa confusão toda aí, não é, que não precisa comentar, né? Não é, em que a questão financeira é básica, entendeu? Então, não, é economia para todo lado, enfim. Mas o governo federal, a notícia não sei se realmente foi real, mas liberou aproximadamente 1,2 bilhões de reais. A presidência liberou esse valor para ser investido em estudos, com referência a esses detalhes de estudos de pesquisa, que é para combate à questão toda, esse quadro todo. Então, se o governo liberou isso, na atual conjuntura, é porque a coisa realmente está feia. Olha, a coisa está tão feia que, se o senhor visitar o CCS na UFRJ, que é o Centro de Ciências Sociais, o senhor vai ver o estado que o CCS está.